Oi, eu sou o Caio e hoje eu voltei para dar mais uma aula de história para vocês. E hoje eu acho que o áudio vai ficar um pouco melhor, mas se não ficar bom enquanto eu gravo, eu vou arrumar na edição, mas quando esse vídeo for pro YouTube, ele vai estar bom de qualquer jeito. Mas indo para o que interessa, hoje eu vou falar sobre primeiro reinado e período regencial. O primeiro reinado, ele vai de 1822 a 1831. É o período do governo de Dom Pedro I. E nesse governo, no primeiro reinado, tem a implementação da primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1824, que foi outorgada, ou seja, ela foi imposta. Antes da imposição dessa Constituição, estava sendo elaborada uma outra Constituição, mas que não dava tanto poder ao imperador. E o Dom Pedro não gostou disso. E aí ele fechou o Congresso, enfim, fez o que quis lá e outorgou essa Constituição de 1824. E tá, enfim, a implementação da Constituição. E essa Constituição, ela tinha quatro poderes, diferente da atual e diferente de muitas outras que a gente já teve. Essa tinha quatro poderes, que é... Desculpa, eu recebi uma ligação aqui e acabou cortando o áudio. Mas enfim, eu estava falando que essa Constituição tem quatro poderes, que eram o legislativo, o executivo, o judiciário e tinha o quarto poder, que era o poder moderador, que permitia que o imperador influenciasse em todas as decisões dos outros poderes e fizesse o que ele quisesse. E a outra Constituição que Dom Pedro cancelou, justamente ele cancelou porque não dava toda essa liberdade para ele não gostou disso. Da Constituição é isso. A forma de governo era uma monarquia hereditária, ou seja, que vai passando de pai para filho. O voto era censitário, que assim, o censitário, né, o voto censitário, ele depende de quanta posse de terra você tem. Porque na época a terra era poder. Então, assim, se você não tem propriedades grandes, se você não é, assim, um grande fazendeiro, né, enfim, um grande proprietário de terras, você não tem o direito de votar. Se você tem muita terra, se você tem muitas propriedades, você pode votar. E era definida assim a eleição, as votações. E o Brasil vivia num sistema de padroado, que é, eu vou tentar representar isso aqui do lado, no canto do vídeo. No meu resumo eu tenho desenhado, então para explicar fica meio difícil porque eu entendo pelo meu desenho, mas eu vou tentar representar aqui. O patroado, ele é assim: a Igreja Católica dá privilégios para o governante e o governante dá privilégios para a Igreja Católica naquele país. Então, assim, o Dom Pedro tinha acordos com a Igreja que a Igreja dava privilégios para ele dava privilégios para a Igreja, tanto que nessa época o cristianismo era a religião principal do Brasil e assim, o Brasil ele vivia nesse sistema, ou seja, ele estava nas mãos da Igreja e de Dom Pedro. Então, eles meio que dividiam o poder do Brasil. Sobre o primeiro reinado, as características gerais é isso. Agora a gente vê alguns conflitos, né, conflitos internos e externos. E o primeiro conflito que a gente vê é a perda da Cisplatina e Guiana. A Cisplatina era uma região que o Brasil tinha poder, mas depois de conflitos com o Uruguai, teve alguns conflitos ali para a tomada da Cisplatina do Brasil pelo Uruguai, o Brasil acabou perdendo essa região. E a Guiana também, né, que tem lá a Guiana Francesa, o Brasil acabou perdendo essa região da Guiana também em outro conflito. E agora, né, como a gente pode ver atualmente, a gente não tem mais posse sobre esse poder. O Brasil não tem mais influência nesse. Opa, o que eu falei agora? Desculpa, a gente não tem mais posse sobre esse país. O Brasil não tem mais influência nesses países, nesses lugares. Um outro conflito externo que o Brasil teve nessa época foi o conflito sucessório do trono português. Que basicamente é o que? Dom Pedro estava, né, sendo imperador do Brasil e Dom João tinha voltado para Portugal na Revolução Liberal do Porto. E o Dom João morreu. E aí ficou o conflito ali, a briga entre Dom Pedro e Dom Miguel para a tomada do trono português.
Dom Miguel não queria deixar Dom Pedro tomar conta do trono português porque Dom Pedro já era imperador do Brasil e Dom Miguel ainda não era nada. Mas Dom Pedro brigou por esse trono até que ele conseguiu pegar o poder de Portugal também. Se eu não me engano, ele mandou a filha dele para Portugal como princesa regente. Se eu não me engano, eu não tenho muita certeza disso. Então, se vocês forem anotar isso, é bom vocês darem uma procurada antes, porque eu tô falando aqui, mas eu acho que é isso. É fonte voz da minha cabeça aqui. Mas é isso, eu acho. E agora a gente tem alguns conflitos internos, né? Que tem uma tentativa de movimento separatista do Nordeste, que é a Confederação do Equador, planejavam formar um novo país, que era a Confederação do Equador, que esse movimento também, se eu não me engano, eu acho que é isso, que não tem anotado aqui, mas eu me lembro disso. Esse movimento foi organizado por apoiadores do Dom João, que não queriam que o Dom Pedro assumisse o trono, que acontecesse o primeiro reinado e tal. Então, eles queriam tomar a independência da região Nordeste, se separar do Brasil, mas isso era provisório, era só até o Dom João voltar para o poder. Porque aí na cabeça deles o Dom João ia dar um jeito e ia voltar para o poder do Brasil e enfim. Aí eles iam se unir com o resto do Brasil de novo. Mas, bom, Dom João morreu, né? Então não tinha mais por que eles brigarem por isso. O assassinato de Líbero Badaró foi em novembro de 1830. E por que isso tem influência, assim, que é um conflito tão relevante no Brasil? É porque, assim, o Líbero Badaró, ele era um jornalista. Ele era um jornalista italiano, foi fundador de Augusto em São Paulo. E quando ele foi assassinado, teve envolvimento do nome do Dom Boa, tendo ligação o nome do Dom Pedro com o assassinato dele. E o governo já não estava muito com uma popularidade muito legal, né? Porque já perdeu duas regiões do Brasil, já perdeu duas áreas do Brasil, né? A Cisplatina aí por causa de um trono português que não tinha nada a ver com o Brasil. E agora o nome do Dom Pedro é no meio de um assassinato. Então foi perdendo popularidade. E a Noite das Garrafadas, que foi um dia que o Dom Pedro ele estava organizando uma festa, né? O Dom Pedro e os apoiadores dele, na verdade só os apoiadores, eles estavam organizando uma festa para tentar aumentar a popularidade do governo, né? Para devolver uma imagem boa pro imperador. O Dom Pedro estava em Minas Gerais e quando ele estava voltando pro Rio, os organizadores da festa estavam lá, né? Esperando ele e chegaram os que eram contra o Dom Pedro, a oposição. E teve toda uma briga a noite toda lá, a noite teve realmente garrafada e tal. E por isso ficou conhecida a Noite das Garrafadas, e isso abaixou ainda mais a popularidade do governo. E toda essa pressão, todos esses problemas, esses conflitos todos, né, eles acabaram pressionando o Dom Pedro, né, já estava com uma imagem meio ruim o governo, e o Dom Pedro acabou abdicando do trono do Brasil. Então ele não era mais imperador do Brasil. E agora entra o período regencial. Só que, assim, voltando para o Dom Pedro, né, ele abdicou do trono e deixou o Dom Pedro II no lugar dele, né, como príncipe regente. Só que como o Dom Pedro II estava com 5 anos, ele não podia, 5 ou 8 anos, ele não podia assumir o governo, né, não dava. Por isso tem o período regencial antes do segundo reinado, onde tem governantes, né, que ficam alternando ali entre eles para governar o Brasil. E o Dom Pedro I vai para Portugal de novo e fica com o trono português. E é isso, o primeiro reinado acabou e agora a gente vê o período regencial. O período regencial vai de 1831 a 1840 e é um período de extrema instabilidade política, porque tem uma constante troca de governo, né, de regente, então fica muito instável toda a política do Brasil. A gente tem três grupos que governam o país nessa época, né, nesses 9 anos, que é a regência trina provisória, a regência trina permanente e a regência una, que são aí os grupos, né, de representantes do Brasil aí, de quem estava à volta do Dom Pedro II, que estavam ali no governo, né, até ele completar a maioridade dele. Então, é isso.
Nesse período a gente tem vários conflitos, né? Várias rebeliões, tipo a Sabinada, a Cabanagem, a Balaiada, a Guerra dos Farrapos, a Guerra dos Farrapos. E enfim, né? Só que isso eu não vou falar hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Inclusive já tá com mais de 10 minutos. Então eu vou deixar isso para outro dia, esses conflitos. E agora eu só tô citando eles para saber que teve nesse período. Ahn, e nessa época tinham dois partidos no Brasil: o Partido Restaurador e o Partido Liberal. O Partido Restaurador apoiava o governo, né, a volta do Dom Pedro I. E o Partido Liberal era dividido em moderadores e exaltadores. Os moderadores eram os regressistas, então, e eles eram chamados de chimangos. E os exaltadores eram os progressistas e eram os farroupilhos. Então, assim, para explicar mais ou menos, os moderadores queriam deixar do jeito que estava e os exaltadores queriam ter mudanças aí no formato de governo do Brasil. Eles tinham pouca diferença ideológica, mas tinha grande conflito político ainda por quem ia governar, quem isso, quem aquilo. Mas assim, é de sempre, né? E a gente teve rebeliões contra o governo em todo o Brasil, que foram esses movimentos que eu falei, né? A Sabinada, a Cabanagem, etc. E agora a gente chega na parte final do período regencial, que é a reforma política. A primeira coisa que a gente vê dessa reforma política é o ato adicional, que foi uma alteração na Constituição de 1824 ainda, que era a que estava valendo. E essa alteração, ela foi uma tentativa de diminuir os atritos políticos entre os liberais e os conservadores para reduzir esses conflitos. A tentativa, né, a medida dessa alteração da Constituição foi uma descentralização política, que deu mais autonomia para as províncias do país. Que aí nisso, né, o plano era diminuir os conflitos dos partidos, porque aí cada um poderia dominar um espacinho ali do país. É meio como se fossem os estados de hoje em dia. Aí agora para de ter a regência trina e passa a ter a regência una. E o golpe de maioridade de Dom Pedro II. O golpe de maioridade é assim: Dom Pedro, né, foi deixado no Brasil com 5 anos e ele não podia assumir o governo. Então, aí ele teve o período regencial, só que como eles estavam vendo que estava meio insuportável, assim, que não dava mais para continuar no período regencial, né, com os regentes e tal, eles fizeram uma outra alteração para mudar a maioridade para 15 anos, e o Dom Pedro nessa época estava com 14. E aí, 14, quase 15, coloca o Dom Pedro no governo e acaba o período regencial e começa o segundo reinado. E foi isso que eles fizeram, então, tipo, foi um golpe para acabar com o período regencial e dar logo o poder para Dom Pedro. Então, o Dom Pedro II, no caso. Então, é isso, né? Eles diminuíram a maioridade, olharam pro Dom Pedro e falaram, tá, vai. Tá quase, então vai logo. E acabou o período regencial, acabou. Então a gente viu primeiro reinado e período regencial hoje. E a gente viu os processos de independência do Brasil na outra aula. Então é isso, por hoje é isso aqui mesmo. E quando eu voltar, a gente vai falar de. Não sei se a gente vai ver tudo de segundo reinado, porque tem algumas boas folhas aqui de resumo. Mas é isso. Hoje é isso e eu espero que tenha dado para entender bem. Então, até a próxima aula.